Bom dia por educação, minha torcida vascaína. Está começando o Vasco no Café e com um sinal de alerta gigantesco. Os números não mentem. Eu vou falar toda a verdade que vocês precisam saber com o que está acontecendo com o Vasco. Para mim a verdade é nua e crua e é uma só. Vou falar isso com dor no coração, mas não dá. O que acontece, gente? Fernando Diniz, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, da Recopa, é um treinador que eu gosto demais. Acho ele uma pessoa sensacional, mesmo com seu jeito enérgico na beira do campo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que ninguém está percebendo isso. Ou não sei se já perceberam. O trabalho do Diniz, os números em campo do jogo de ontem são maravilhosos. O Vasco marretou o jogo inteiro, não conseguiu ser efetivo, infelizmente, e perdeu o jogo por 1-0 com um gol de falta que eu sonhei com esse gol, não consigo esquecer, porque um time profissional não pode tomar um gol desse, gente. Me desculpa, o Everton Ribeiro dá uma fatiada dessa na cabeça da área e chegar um jogador chutando no alto ainda, sozinho. Me desculpa, se tivesse alguém ali na frente dele para poder atrapalhar o Luciano Juba, ele não tinha conseguido finalizar essa bola. E não tinha ninguém para fazer isso no Vasco. Ficou todo mundo assistindo, parecia que estava em câmera lenta. E o Juba veio e fez o gol. Mas o que eu quero falar é o seguinte: sabe quando você conhece aquela pessoa maravilhosa, que você leva ela para ir no cinema, para jantar e tal, mas depois tu fala, putz, cara, pessoa maneira, gente boa, mas pô, não deu liga. É o que está acontecendo, gente. Vasco e Fernando Diniz não está dando liga. Mas sabe qual é o pior de tudo? Metade do time titular hoje do Vasco foi o Fernando Diniz que trouxe. Ele tem o respaldo do Pedrinho, tem o respaldo da diretoria, mas a paciência da torcida acabou. Como eu costumo falar para vocês, quando a torcida começa a chamar o treinador de burro, a xingar no Vasco da Gama, eu nunca vi nenhum treinador que foi hostilizado pela torcida conseguir dar a volta por cima na mesma passagem. Pode acontecer do treinador ser chamado de burro, ele é mandado embora, depois ele volta para o Vasco e consegue fazer um bom trabalho. Agora o treinador, na passagem que ele está sendo chamado de burro, não sei o que lá, eu nunca vi um treinador desse dar a volta por cima. Hoje, sinceramente, falando com toda a humildade do mundo, né, no jogo de ontem, se o Vasco tivesse empatado de 1-1, cara, faz parte do jogo. O Bahia, você pode anotar aí o que eu tô te falando. O Bahia vai ser no mínimo G6 do Campeonato Brasileiro. O time do Bahia é bom, o time do Bahia é forte, o elenco do Bahia é bom, o Bahia tem banco de reserva, o Bahia tem peça de reposição e o Vasco agora tem. Por mais que as nossas peças de reposição estejam sem ritmo de jogo, que é o caso do Spinelli, o caso do Cuiabano, que ainda não teve oportunidade de jogar, o Inestrosa, que está com mais vontade do que qualidade, porque ele está fora de ritmo, isso é nítido. A contratação do Vasco que chegou agora nessa janela, o que está em forma, que é o melhor deles, não joga de titular, que é o Rojas. O Rojas ontem, com 15 minutos dentro de campo, ele mudou a dinâmica do jogo, ele pifou o Spinelli, ele deu bola para PH, ele deu bola para Inestrosa, ele fez tabelinha, fez triangulação com o Vasco, tudo que o Vasco não conseguia fazer. E o que me preocupa muito ontem, eu falei até no vídeo do pós-jogo ontem, foi o Coutinho ter saído vaiado. A cara que o Coutinho fez me preocupa muito. Pela história do Coutinho que ele tem no futebol mundial, por ser uma cria da base, sabe que o Coutinho não ganhou nada com o Vasco no profissional, mas a cara que o Coutinho fez ontem, se depois rodar aí nos jornais esportivos de hoje, quando o Coutinho vai sair, que ele tá sendo vaiado, a cara que ele faz é de tipo, cara,
Tá dando merda, o barco tá afundando e ninguém tá salvando a gente daqui. E como eu falei, o Diniz, eu acho ele um excelente treinador, um excelente ser humano, mas, gente, não tá dando liga com o Vasco. Vai esperar o quê? Chegar na 10ª rodada do Brasileiro e o Vasco tá com 9 pontos? Igual aconteceu quando veio o Ramon Dias, e o Vasco foi até a última rodada brigando. Gente, o Vasco tá com uma folha salarial de 16 milhões de reais por mês. 16 milhões de reais é folha salarial de G6. E o Vasco já tá na zona de rebaixamento na 3ª rodada. Entendeu? Parece que é uma história de amor. Vasco e zona de rebaixamento. Daqui a pouco os torcedores vão estar romantizando isso. Que a gente passa o ano todo na zona de rebaixamento e na última ou na penúltima rodada a gente se salva. Eu, sinceramente, estou cansado disso. Cansado de ver alguns jogadores com a camisa do Vasco, alguns jogadores que entram, jogadores sem sangue, o mesmo esquema de jogo do Diniz que não muda nunca, apesar de ter sido uma boa partida ontem, é pouco, porque todo jogo é a mesma coisa e não muda. O Bahia, quando fez algo diferente, que foi a jogada de escanteio, matou o jogo, e depois um contra-ataque quase que o Bahia fez o segundo de cobertura com o Luciano Juba, porque o Vasco estava com os 2 zagueiros espetados de laterais, o Vasco tomou um contra-ataque, o Cuesta até conseguiu correr para poder atrapalhar o Luciano Juba, que eu acho que foi primordial, senão provavelmente ele teria feito o segundo gol e já fechado o caixão do Vasco. Vasco ontem foi prejudicado pela arbitragem no sentido de o Vasco estar propondo o jogo, querendo o jogo, e o juiz está travando o jogo o tempo todo, invertendo falta. 3 escanteios ontem o Vasco teve e o juiz não deu. Inverteu, deu tiro de meta. Inclusive no primeiro gol do Bahia tinha sido escanteio para o Vasco, o juiz deu tiro de meta, o Bahia saiu tiro de meta, escanteio para o Bahia e o Bahia fez o gol. Com isso, o Vasco amarga mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e parece que, contando com o ano passado, os últimos 15 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco só ganhou 2. Só ganhou 2. E aí, vamos continuar dando tempo ao tempo? Porque o Vasco está definhando novamente. Campeonato Carioca, sábado. Vale a pena entrar com o time titular? Para hoje o time está cansado, Nuno cansado, Coutinho cansado. Nuno e Coutinho não tem que jogar sábado, isso aí para mim é certo. Outro que tem que poupar, Thiago Mendes tem que poupar também. Aí sim é jogo para ir com o Piton, com o Puma, porque para mim meus laterais titulares vão ser PH e Cuiabano. O Puma tem que entrar de ponta, porque de fato ele gera perigo de gol, ele tem carisma com gol. O Puma é melhor entrar numa segunda linha do que entrar de titular absoluto, porque ele é fraco na marcação. Ele é bom ofensivamente, mas marcando ele marca fofíssimo. Muito fofo, é uma mãe marcando. E o Lucas Piton, meu Deus do céu, nem te digo. Então é time alternativo, Robert Renan, Valdívia, Puma, Piton. Na volância, Tietê e Hugo Moura, se der para colocar. De camisa 10, bota o Rojas. Ataque, Marília Inestrosa, Spinelli. E na ponta direita eu não sei, cara, quem você coloca, se coloca o Andrés Gomes, que tá jogando todos os jogos, ao mesmo tempo que eu quero que tire ele é o único jogador do Vasco hoje que presta, que todo tempo gera perigo de gol, entendeu? Não sei. Ou entra com Brenner, Spinelli e Inestrosa, dá para fazer um trio maneiro com esses jogadores ali na frente, mas se o Coutinho continua sendo o titular absoluto dessa equipe por uma primeira divisão, ele não pode estar jogando sábado, 9h30 da noite, de carnaval, um jogo de quarta de final do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Hoje o Campeonato Carioca é o que menos interessa para o vascaíno. O que interessa é a nossa permanência na Série A e brigando da parte de cima da tabela para cima. O Vasco precisa pegar um G6, precisa pegar uma pré-Libertadores. O Vasco é muito gigante para estar adormecido tanto tempo. O problema é que eu já não sei se o Vasco adormeceu ou se morreu. E a torcida está muito preocupada com isso. Valeu, rapaziada. Obrigado aí a todos vocês. Vou terminando aqui o Vasco no Café.
e a gente vai se falando durante o dia. Hoje à noite a gente se vê no Vasco na Night. Valeu? Beijão a todos. Tchau.